Em geral, se necessitamos executar uma tarefa interativa de um diagrama de processos de negócios, devemos contar em nossa KB com um objeto transação ou um web panel para associá-lo à tarefa. Os formulários dinâmicos permitem criar telas de ingressos de dados diretamente desde o cliente de workflow e associá-los a tarefas interativas em tempo de execução sem necessidade de escrever nenhuma linha de código. Um cenário típico do uso destes formulários é quando recebemos um requerimento novo de ingresso de dados e o sistema já está em produção. Em lugar de redesenhar a aplicação, podemos criar formulários dinâmicos e adaptá-los em tempo de execução para armazenar informação sem ter que modificar a base de dados da aplicação. Outro caso, quando se deseja guardar dados de certo processo que não tínhamos previsto no workflow original, na qual devemos incluir informação que só é relevante a cada instância do processo. Os formulários dinâmicos permitem-nos armazenar esta informação nas tabelas do workflow sem ter que contar com estruturas na tabela de dados para este tipo de informação. Explicaremos estes conceitos desenvolvendo um exemplo. Suponhamos que a agência de viagens deseja registrar algumas preferências dos clientes que tenham feito reservas de passagens. A ideia é registrar considerações especiais na comida, por exemplo, comida sem sal, vegetariana, bebidas dietéticas, etc. Se o passageiro deseja que lembrem-no que deve tomar medicamentos, ou queremos registrar a idade do passageiro, em particular, verificar que seja maior de 18 anos de idade. Estes dados não os queremos armazenar na tabela de dados do sistema porque podem depender das preferências do passageiro para cada voo em particular. Solicitaremos esses dados mediante uma tarefa associada a um formulário dinâmico no mesmo processo de reserva quando confirmou a mesma. Para ter acesso à criação e modificação de formulários dinâmicos, devemos ter as permissões adequadas. Para isso, no cliente do GXFlow, vamos ao Management Console, selecionamos Users, e na janela de usuários, pressionamos o botão Roles. Marcamos GXFlow Form Design e pressionamos OK. Agora fechamos a sessão e voltamos a fazer login como WF Administrator. Vemos que no navegador, baixo Estatísticas, agora há um grupo chamado Dynamic Forms que tem 3 componentes. As definições dos formulários dinâmicos que fizemos, os elementos dos formulários definidos e os domínios que são utilizados na definição dos elementos dos formulários. Para ver estes conceitos, implementamos um formulário dinâmico como solicitado pela agência de viagens. Clicamos em Form Definitions e pressionamos o botão de New. Damos o nome Passenger Preferences e pressionamos Confirmar. Agora vamos definir os elementos que incluiremos dentro do formulário. Selecionamos o formulário Passenger Preferences e pressionamos o botão Elements. Vemos que abre a janela do formulário, movemos o mouse dentro do marco e pressionamos o botão de Mais. Abre-se um quadro de diálogo para adicionar o elemento. Neste elemento, armazenaremos as considerações que o passageiro tem a respeito de sua comida, assim que no nome adicionaremos Meals Considerations. E na descrição colocamos Special Requirements for Passenger Food. Modificamos o tipo a character e damos um espaço de 60 caracteres. O restante dos campos deixamos com seu valor por padrão e pressionamos Confirmar. Agora vemos o formulário com o primeiro elemento do tipo texto adicionado. Pressionamos novamente o símbolo mais e adicionaremos um novo elemento para registrar se o passageiro deseja que o lembre que deve tomar certos medicamentos. No nome escrevemos Reminder to take medications. E na descrição indicates if the passenger wants to be reminded to take medicines. Deixamos o valor do tipo em Boolean e pressionamos Confirmar. Vemos que adicionou um checkbox que permitirá adicionar o dado booleano. Por último, criamos um elemento a mais para registrar a idade do passageiro. Pressionamos o botão verde e colocamos o nome Passenger Age, travessão should be greater than 18, e na descrição verify if the passenger is more than 18 years old. Selecionamos o tipo numeric, tamanho 2,
e sem decimais. Pressionamos confirmar e vemos o elemento adicionado ao formulário. Agora vamos adicionar uma regra para que se tenha esse controle automaticamente. Passamos o mouse sobre o elemento e escolhemos editar. Vamos à aba Rules e pressionamos o botão de mais. Selecionamos a função erro e pressionamos confirmar. Agora vemos que criou uma regra com a descrição error. Selecionamos a mesma e pressionamos o botão de Conditions. Vemos que se abre a venda para adicionar as condições. Pressionamos o botão New e se abre a janela onde especificaremos os detalhes da condição. Primeiro pressionamos a flecha azul. Selecionamos o elemento que queremos adicionar à regra de validação, no nosso caso Passenger Age, e pressionamos OK. Agora selecionamos o operador de menor ou igual que. Como valor, colocamos 18. E no link, selecionamos AND. Pressionamos confirmar. Vemos que aparece a condição que definimos. Pressionamos OK. E logo confirmar. E finalmente, novamente confirmar. Já temos nosso formulário definido e pronto para ser associado a uma tarefa interativa. Vamos abrir o diagrama Flight Ticket Reservation SD e gravamos com o nome Flight Ticket Reservation Dime Forms. Agora, logo validamos a reserva e antes do Non-End Event, adicionamos uma tarefa interativa de nome Enter Passenger Preferences. Nas propriedades das tarefas, vamos ao grupo Dynamic Forms e pressionamos o botão da propriedade Application Form. Agora pressionamos o botão em Forms. Selecionamos o formulário Passenger Preferences. Vemos que aparecem os elementos do formulário, por isso queremos mapear em algum dado relevante do diagrama. Pressionamos novamente OK. Vamos executar o diagrama, clicamos com o botão direito sobre o mesmo e escolhemos Run. Vemos que abre o cliente do GXFlow e aparece como pendente a tarefa Ticket Reservation do processo Flight Ticket Reservation Dime Form. Selecionamos a tarefa e a executamos. Seguimos a execução, adicionamos uma reserva selecionando um cliente. E agora colocamos na reserva como disponível. Vemos que a próxima tarefa é Enter Passenger Preferences e a executamos. Vemos que abre o formulário Passenger Preferences. Vamos adicionar dados no mesmo. Em Meals Considerations, adicionamos Vegetarian Food, vírgula, Diet, Drinks. Marcamos o lembrete para tomar medicamentos e adicionamos uma idade de 15. Pressionamos confirmar. Vimos que a regra é disparada, dando-nos um alerta que o valor adicionado para a idade não é válido, já que a mesma deve ser maior que 18. Adicionamos agora um valor de 25 e pressionamos confirmar. Vemos que o formulário se fecha e a bandeja de entrada fica vazia. Os dados que temos armazenados ficaram guardados nas tabelas de workflow e estavam disponíveis dentro da instância do processo. Em nosso exemplo, o processo justo termina depois de adicionar estes dados. Mas se o processo continuar e teve outra tarefa associada ao mesmo formulário, o mesmo abrirá com os dados previamente adicionados. Para testar isso, modificamos o diagrama de processo e adicionamos uma tarefa nova entre a tarefa Enter Passenger Preferences e o Non-End Event com o nome Verify Preferences. Associamos a tarefa que recém-criamos ao formulário dinâmico Passenger Preferences e executamos o diagrama de processos. Executamos as tarefas prévias.
agora executamos a tabela Verify Preferences. Observamos que ao abrir o formulário associado, todos os campos contêm os dados que adicionamos previamente quando executamos a tarefa para adicionar as preferências do usuário. Os dados adicionados no formulário ficaram armazenados na base de dados de Workflow e estavam disponíveis em toda instância do processo. Neste vídeo, comprovamos a utilidade dos formulários dinâmicos que nos permitem armazenar telas de ingresso de dados facilmente e em tempo de execução sem ter que modificar a base de dados da aplicação nem escrever o código. Podemos consultar mais detalhes dos formulários dinâmicos no link mostrado na tela.